Cheguei. Rodei por o meu olhar para o mundo inteiro, meus pensamentos. Tentei focar. Quem fez o mundo? Que ser que é esse que fez o mundo? Algumas pessoas me perguntam, se Deus fez o mundo, se Deus fez o homem, quem fez Deus? Muito bem. Eu vou responder essa pergunta, porque a Bíblia fala em diversas partes da Bíblia. Se nós fomos criados por uma força maior, seria possível outro alguém tenha feito o nosso Criador? Afinal, de acordo com a lógica, todo efeito tem sua causa. Tudo vem de alguma coisa. No entanto, não existe uma resposta unicamente correta. Ouça, para a ciência, a pergunta seria: o que sempre existiu? O universo material, que é composto de espaço, de tempo e matéria e energia? Um Deus eterno e o espiritual que existe separadamente do universo material? Ou alguma outra possibilidade que vai além dessas opções? A gente é mais complexo do que uma mera. As coisas podem e precisam ser questionadas para que consigamos ter uma compreensão maior dos mistérios da vida. Só que, a partir do momento que assumimos a hipótese de Deus, que o criou os seres humanos, então não há mais para questionar a existência de uma força divina que criou todas as coisas. Agora, quero partir de um ponto dessa possibilidade afinal, se Deus criou nós, quem criou Deus? E aí que está a pergunta. A Escritura bíblica fornece a resposta para essa pergunta em vários textos da Bíblia. No primeiro capítulo de Apocalipse, versículo 8, há uma clara referência sobre a essência divina. Deus seria o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem é e foi e quem virá. Ou seja, Deus não teria sido, porque simplesmente Deus é o início de todas as coisas. Ele sempre existiu, sem antecedente ou história passada. Desde a eternidade, a força divina já seria a peça-chave de todas as coisas. O ponto de partida, onde o infinito teria começado a lançar as suas cartas da vida, vamos dizer. A pergunta é: quem criou Deus? Seria desnecessário, porque Deus não estaria sujeito às leis do universo que Ele mesmo criou. Afinal, se em certo momento da história do universo nada existiu, então nada existiria no dia de hoje. É simples. Teria que existir algo que não corresse, que não tinha lógica do efeito e da sua causa. Ou seja, seria uma força de uma entidade que simplesmente já existiu antes do universo ter criado, sem dúvida nenhuma. O Deus da Bíblia não é afetado pelo tempo, pelo espaço ou pelo conceito. Na verdade, Ele criou tudo isso, tempo, espaço e matéria. Só funciona se trabalhar junto. Sem o espaço, não teria onde colocar um térmico. Quando a matéria celebrou, é complicado, né? Essas três propriedades de maneira independente. No início de todas as coisas, segundo o livro de Gênesis, Deus estabeleceu o tempo. Para ter isso, precisa ter o tempo para começar, uma força. Assim como o tempo criado, Deus também formou os céus, que é o espaço, e a terra, que é a matéria. Você entendeu onde eu quero chegar? Deus precisa estar fora e dentro de todas as coisas. Não é espaço que cabe a Deus. Ele seria ilimitado na sua fonte de recursos e eterno na essência desconhecida. Se Deus foi criado por alguma entidade anterior, então ele não seria onipotente, ou onipresente, soberano, eterno e infinito. A pergunta: se Deus criou a nós, quem criou Deus? Só teria uma resposta: ninguém. Deus não foi criado ou inventado, nem sempre existiu.
uma força maior e independente. Antes da criação, todas as coisas, Deus já existia em perfeita conexão, Pai, Filho e Espírito Santo. No primeiro capítulo de Gênesis, versículo 2, a primeira versão ao Espírito Santo, ele pairava sobre a superfície das águas no começo de todas as coisas. É claro que esse conceito de Deus varia de religião para religião, varia. Nós estamos as duas escrituras da Bíblia com referência para falar sobre a divindade cristã. No entanto, ao longo da história da humanidade, temos diferenças de representação do Ser Supremo. Cada uma delas tem as suas próprias explicações. Um exemplo, o panteísmo é uma religião onde existe a ideia que Deus está na natureza, em todas as coisas do mundo, ou seja, não teria uma entidade completa, o que pode ser vista por uma só representação. O universo, a ideia de Deus, seria basicamente a mesma coisa. Então, por isso, a pergunta mudaria de rumo. Não seria quem criou Deus, mas sim quem criou o universo. O espanteirismo não acredita que Deus seria uma entidade que criou as coisas. A divindade faz parte do universo e ambos seria definido em um só. Entendeu como a pergunta cada vez fica mais difícil, ainda mais quando ampliamos para outras religiões? Vamos para outro exemplo. Bom, vamos dizer um bando a respeito, que reúne o catolicismo, espiritismo, religiosidade e africanas, indígena e indiana. Ela é baseada na existência do único Deus, que é supremo e onipotente. No entanto, os orixás são seres do plano superior, representam elementos da natureza, do planeta e das próprias características dos seres humanos. Para analisar essa pergunta nesse contexto, a gente teria que entender tudo que fundamenta no mundo. Sua vez, vem a mistura de outras religiões. É complicado, né? A gente precisaria de outros para tentar responder a pergunta. Bom, quem sabe, não é mesmo? A gente, de qualquer maneira, é interessante pensar como tudo foi formado, assumindo a possibilidade de que existe um Criador Supremo, tá? Isso é uma delícia, é uma gostosura, né? E conta, por exemplo, eu falei dos espíritos mal, então os espíritos mal foram os anjos que caíram do céu, né? Que quis subir acima de Deus. Que impotência, né? A criação querendo ser acima do Criador, né? Isso não é possível. Pois eu vou dizer para você, Deus, não existe um espaço que cabe Deus. Deus é tudo. É o começo, meio e fim, não tem fim. E quero dizer para você, o universo, ele nunca para de crescer. Ele cresce eternamente. Desde a revelação e até a próxima. Espero ter respondido a sua pergunta.